Oi, eu sou a Jéssica e fazem algumas semanas já que eu venho falando sobre a carreira profissional na psicologia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais do estereótipo que se tem em relação ao profissional da psicologia. E principalmente se você tem dúvidas ou questões que gostaria de discutir sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários também. Então, o que eu venho pensando é que eu criei, e tenho certeza que eu não sou a única pessoa, uma certa ideia, né? Idealizei o que seria uma profissional da psicologia, uma psicóloga, o que eu poderia ser enquanto profissional que tá dentro dessa categoria. E claro, eu criei toda uma ideia que na verdade foi uma ideia bastante estereotipada do que eu poderia ser enquanto profissional. Desde algo mais amplo até algo bem específico, como por exemplo as roupas que eu poderia utilizar enquanto psicóloga. E tenho certeza que vários psicólogos vão entender, estudantes de psicologia também vão entender o que é usar uma roupa para ser psicólogo, por exemplo. E eu acho que tem muito a ver também com algo que eu, e não só eu, né, muitas outras pessoas também construíram de como se vestir, de como se portar, de como fazer o seu trabalho, de qual carreira deveria seguir, né, o que seria realmente ser uma psicóloga. E agora, 2 anos já na profissão, eu vejo que tudo isso é uma questão de estereótipo e que é bastante importante a gente dialogar sobre isso, porque às vezes se tem essa ideia, se tenta cumprir esse estereótipo que, como estereótipos, eles não são completamente, necessariamente verdades, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela me contou que durante esse processo dela, que ela tá, né, fazendo uma formação para atuar como psicoterapeuta, ela já atende no seu consultório e ela se viu muito performando, né, atuando como psicóloga, usando trejeitos, né, usando jeitos que o seu próprio psicoterapeuta, né, enquanto ela é paciente, usa. E esse foi só um exemplo, né, mas o que eu quero dizer é que a gente acaba fazendo essa ideia de copiar jeitos de outros profissionais que a gente tende a achar que realmente são profissionais muito bons e provavelmente eles realmente são. E que talvez o que a gente não tá pensando é qual tipo de profissional que a gente é, quais são os nossos jeitos de atuar. Copiar jeitos e formas de agir é bem comum no ser humano, é uma forma como se a gente se adapta, né, a uma cultura ou a forma como a gente se desenvolve. No entanto, na atuação profissional eu penso que a gente faz muitas vezes isso por uma certa insegurança de não estar cumprindo aí um estereótipo da própria profissão. A gente acaba ligando a nossa atuação profissional muito mais com uma idealização que foi construída, uma cristalização da ideia de atuar enquanto psicólogo, e eu me vejo em muitos momentos fazendo isso e cumprindo normas estabelecidas comigo mesma de como um psicólogo deveria, uma psicóloga deveria se portar. E eu acho que não é só eu acho que aciona aí uma ideia em comum do que seria um psicólogo, uma psicóloga, né? As ideias que, na verdade, compõem aí um estereótipo do profissional. E a minha visão sobre isso é buscar fazer um diálogo, uma discussão em relação a essas questões cristalizadas, se realmente elas fazem parte do tipo de profissional que você se vê ou se isso é algo que na verdade você tenta cumprir o tempo todo. Porque eu penso que eu não deveria cumprir uma norma social necessariamente porque é aquilo que se faz em relação àquilo outro. Eu acho que a minha atuação e a forma como eu deveria me portar é realmente pensando numa atuação ética, responsável, como uma profissional treinada como eu sou, colocando em pauta o que eu realmente aprendi e qual é a minha ética de trabalho. Eu acho que uma discussão que a gente também precisa fazer é em relação ao profissional do jaleco branco, em que existe um estereótipo aí da categoria profissional, né, enquanto profissional da psicologia, psicólogo, psicóloga, que eu tenho que cumprir uma idealização aí de um poder acadêmico, um saber, e que muitas vezes esse saber é considerado socialmente superior, né, a outros saberes. Porque essa postura de não questionamento, de não discussão em relação ao estereótipo do psicólogo também gera grandes problemas aí na atuação da profissão, né? Pode nos colocar numa posição aí de ser um doutor sem doutorado, como o CFP já falou que isso é antiético perante as resoluções da profissão, e você pode dar uma olhada aqui no código de ética aqui embaixo, porque tudo isso também tá ligado com uma insegurança de atuar enquanto profissional. E eu acho curiosíssimo que essa insegurança que surge para atuar como profissional da psicologia, ela é de qualquer pessoa que se forma nessa área, e até arriscaria dizer que pessoas que se formam na graduação e têm que atuar como
qualquer profissional também tem essas inseguranças. Eu acho que a gente não pode cair na ideia de que a gente já tem que colocar uma carcaça, uma armadura que vai colocar o nosso saber à frente de outros saberes. Até porque o nosso trabalho enquanto psicólogas e psicólogos não é colocar o nosso saber à frente de outros saberes, e sim poder mediar relações e realmente colocar em pauta, né, a nossa profissão aí nas relações e poder estar discutindo isso. E eu arrisco falar até que se a gente discutir e buscar também compreender esses estereótipos e talvez potencialmente tentar desconstruí-los de alguma forma, a gente pode até produzir conhecimentos dentro da própria profissão que possam realmente corroborar com esse compromisso social. Como, por exemplo, desfazer alguns estereótipos da psicologia pode possibilitar um maior acesso das outras pessoas que desconhecem essa profissão. Então, essa é uma discussão aí que eu deixo em aberto e que possivelmente gostaria muito que isso trouxesse mais frutos essa discussão. E até o próximo vídeo. Tchau!